Sintonizou a cultura no aplicativo. Quer escutar a cultura nos esportes com muita qualidade? Instale o nosso aplicativo Rádio Cultura Taubaté em seu smartphone. Boa tarde, estamos no ar com o nosso programa Jofre Neto Entrevista. Eu sou Jofre Neto, homem público por vocação. Esta é a Rádio Cultura, a rádio da família, a rádio católica do Vale do Paraíba. Hoje nós vamos falar sobre pastorais sociais da igreja. Nosso convidado de hoje é o coordenador da Pastoral Diocesana da Criança e do Adolescente, Pastoral da Criança, melhor dizendo, e infelizmente deve ter acontecido algum problema porque ele confirmou, mas não chegou ainda. Mas vamos lá, nós temos muito a falar sobre isso. A Igreja, desde o Concílio Vaticano II, principalmente a partir da Constituição Apostólica Gaudium et Spes, a Igreja se voltou para o mundo. E aí a famosa frase, famoso enunciado, tudo que interessa ao ser humano, tudo que é do ser humano, interessa à Igreja. Nesse sentido, a Igreja que tinha como que uma história paralela a história do mundo, uma história terrena, secular, ou seja, do século, do tempo, e uma história paralela à história divina, lado a lado. Bem, no Concílio Vaticano II se aprofunda um outro conceito, de que a Igreja está imersa no mundo. Não há duas histórias, mas apenas uma história. E a Igreja aí se volta ainda mais para a sua ação no meio social, para a sua ação concreta, respondendo o chamamento do Evangelho. Principalmente quando se refere às bem-aventuranças, que se refere à ação de uma fé que sem obras é morta, como bem disse São Tiago. Mostra-me a tua fé, eu mostro as minhas obras, a minha fé, através das minhas obras. De uma forma organizacional, não é possível que nós cuidemos de todas as coisas ao mesmo tempo. Então a Igreja subdivide a sua ação sócio-transformadora, a sua ação pastoral diretamente na realidade cotidiana, em pastorais, as chamadas pastorais sociais. E aí nós vamos ter a primeira pastoral mais conhecida nessa área, a pastoral da saúde, depois pastoral da criança, a pastoral, ontem nós estivemos aqui, o coordenador diocesano da pastoral carcerária, o Fabrício Martins, ontem eu chamei de Tarcísio, o Fabrício Martins. Tivemos a coordenadora da pastoral da sobriedade, que se dedica às pessoas que são vítimas de uma doença, da compulsão pela bebida, da compulsão pelas drogas e, modernamente, até uma compulsão nova que surge aqui das telas eletrônicas, da tela principalmente do celular, que é a compulsão por estar permanente ligado nas redes sociais, esvaziando a própria vida, desperdiçando a própria vida. Bem, e há outras pastorais. A pastoral da criança, que a gente iria tratar hoje diretamente com o coordenador, ela fez a diferença na vida, ou melhor, salvou literalmente milhões de vidas no Brasil. Então a Igreja, sem querer substituir o Estado, sem querer substituir a ação pública, ela não pode ficar inerte. Ela se desloca para a realidade e atua. No Brasil, as crianças morriam como moscas. Recentemente, eu estive agora, no Dia das Almas, consultando o livro de registro de óbitos do cemitério, à procura de um registro do meu bisavô. Eu fiquei surpreso de perceber que na década de 60, apenas 50 anos atrás, o índice de mortalidade infantil era impressionante. Numa pequena comunidade do Embaú, e junto com a comunidade do Quilombo, no município de Cachoeira Paulista, onde eu nasci, nós, no mês só de 1967, eu dizia as duas comunidades para dar população, aproximadamente 500 almas, 600 almas no máximo.
Então, nessa microcomunidade, apenas no mês, nós encontramos o registro de 15 natimortos. Isso sem contar as crianças que morriam com idade muito tenra, 1 ano, 2 anos. Então, apenas aquelas crianças que nasciam mortas, 15 no mês. Ou seja, as pessoas não vingavam, como se falava antigamente, as crianças. E vai ver a causa-mortes, a maioria das vezes estava anotado por falta de assistência médica. Bem, então, ante essa realidade, a igreja se move. E aí, com medidas simples, simplérrimas, a Pastoral da Criança salvou vidas. Identificou, porque a fé não dispensa as ciências, pelo contrário, a fé e a ciência são intimamente ligadas e são harmônicas, cada uma com o seu domínio próprio, cada uma com a sua legitimidade. A linguagem da fé, da teologia é uma, a linguagem da ciência é outra, mas ambas levam ao acesso, são acesso à verdade, que é única. Bem, então, a igreja, se valendo das ciências, como sempre se vale, identificou que a mortalidade infantil se dava majoritariamente por um fator banal. As crianças morriam de diarreia. E como é que se salvam crianças com diarreia? Com uma medida simples, além das medidas de higiene, que levam à contaminação da criança e pode levar a diarreia, com a adoção do soro caseiro. Ou seja, água limpa, uma pitada de sal e uma colher de açúcar salvava ou salva vidas. A criança se hidrata, ela morria porque estava desidratada. A criança se hidrata, se recupera, pode passar a se alimentar e salva-se vidas. Outra, o controle do peso da criança. Se identificou, então, um método simples, ensinar a mãe a verificar se o peso da criança está caindo muito. Bem, e de que jeito? Com uma balança ancestral, que é simplesmente um varão, uma régua, melhor dizendo, suspensa por um cabo, por um cordão, e um pequeno deslocamento ali, pronto. Se media o peso da criança e se identificava se essa criança está numa curva de desenvolvimento normal. Isso salvou e salva vidas. A grande patrona de tudo isso, a benemérita médica Zilda Arnes, irmã do não menos benemérito, mais benemérito ainda, cardeal Arnes. Uma família abençoada. O ramo que foi para a política, nem tanto. Mas o ramo do cardeal e da dona Zilda Arnes, abençoadíssimo. Beneméritos, todos abençoados, mas beneméritos esses dois principalmente. E conseguiu mudar a realidade. Vamos pensar agora em termos da pastoral da saúde, a ação da igreja na saúde. Olha, não existia assistência pública para a saúde. O que tinha de mais próximo, por exemplo, de um hospital era na Grécia, em que as pessoas eram recebidas nos templos dos deuses pagãos para levar seus pedidos de saúde. Alguns doentes acabavam ficando por ali e eram assistidos. Isso era o mais próximo de uma assistência pública, por assim dizer, à saúde. Apenas com a igreja, no século IV, em que se tem o primeiro hospital do mundo, em Roma, que foi organizado pelos primeiros cristãos para atender as pessoas doentes. Depois, evoluindo, dando um salto aí de 1.500 anos, ou 1.400 anos, nós chegamos na Europa, em Portugal especificamente, com a fundação das Santas Casas de Misericórdia, que vieram para o Brasil com os jesuítas. As Santas Casas de Misericórdia, na realidade, são hospitais públicos. Hospitais, aliás, são hospitais de atendimento ao público, não hospital público. Hospital de atendimento ao público. Foram precursores dos hospitais públicos mantidos pelo Estado, ou melhor dizendo, mantido pelos nossos impostos. Então, a história da igreja é uma história que já vinha se entrelaçando a ação espiritual com a ação concreta da caridade que pratica, da caridade que está no mundo. Muito bem, isso com a especialização, com o avanço da ciência, nós chegamos, como eu disse, às pastorais. As pastorais vão atuar em 3 níveis principalmente. O primeiro nível delas é o nível do samaritano, depois, ou dimensões. A dimensão depois comunitária e, finalmente, a dimensão político-partidária. Na dimensão do samaritano, o que nós temos é
aquela ação imediata. Na pastoral de saúde é muito fácil, já citamos aqui, mas quero repetir, é muito fácil você identificar esse nível. O nível do samaritano, o nível da solidariedade imediata, é aquela pessoa que se compadece de alguém enfermo e atende o ditame evangélico, do evangelho de estava doente e me visitaste. Então, de ir lá, ouvir a pessoa, ficar ao seu lado, levar uma palavra de consolo. E mais do que isso, concretamente, levar um medicamento que ela precisa, ou procurar esse medicamento, não é? Assim como o samaritano fez. Ele estava no seu caminho, relembre-se da parábola, ele estava no seu caminho, encontra um homem desfalecido, quebrado, moído, sangrando, ensanguentado, que tinha sido vítima de ladrões. Bem, ele cura essa pessoa, né, toma os cuidados, deixa-a numa hospedaria e segue o seu caminho, mas volta depois ou deixa ali recursos para isso. Muito bem, então esse é o primeiro nível do samaritano. Nós vamos falar dos outros níveis ou dimensões, que é o comunitário e o nível político institucional, daqui um pouquinho. Agora a gente vai para um breve intervalo e voltamos em 1 ou 2 minutos. Todo mundo ouve. Rádio Cultura M 790. Aqui você tem Primavera é sucesso na sua rádio. boa música, Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos. Primavera cruza o rio, primavera vem chegando. aqui quem faz a diferença é você. Venha fazer a diferença na Cultura 790. Nós precisamos de você. Ligue e diga: eu quero fazer a diferença com a Rádio Cultura. Estação Primavera. Sua saúde é o que você tem de mais valioso. A Profármacos, farmácia de manipulação, há mais de 24 anos cuidando da sua saúde e de sua família. Profármacos, farmácia de manipulação, onde você encontra o óleo de cártamo. Excelente opção para quem faz atividade física por ser termogênico natural. Facilita a perda de gordura e aumenta a saciedade. Profármacos, farmácia de manipulação. Ligue 3432-0102 ou WhatsApp 98828-0102. Profármacos, farmácia de manipulação. Vou te dar 5 motivos para você utilizar o estacionamento Dom Couto. O preço, R$5, hora ou fração. Carro de passeio ou carro grande, R$5. Moto, só R$2, hora ou fração. Mais segurança bem no centro da cidade. E você ainda ajuda as obras sociais da Fundação Dom Couto. Estacionamento Dom Couto, Praça Barão do Rio Branco, número 30, aberto das 7 às 19 horas. Estacionamento é Dom Couto. Você está na sintonia da Rádio Cultura M 790. Muito bem, estamos voltando aqui com a nossa reflexão sobre as pastorais da igreja. Eu até levantei um dado aqui de cabeça, faltava-me aqui, do primeiro hospital que se tem notícia no mundo. Foi organizado por São Basílio. Eu disse em Roma, mas é melhor corrigir aqui esse dado histórico. São Basílio criou essa instituição hospitalar em Cesárea, na capital da Capadócia, na segunda metade do século IV, ou seja, lá nos meados de 300 a 400. E neste mesmo século, aí sim, entra o de Roma, mas quem criou esse primeiro hospital cristão foi Fabiola, em Roma, no século IV. Mas então falávamos da dimensão agora, seguindo nesta pirâmide, na dimensão coletiva. Bom, depois que a pessoa, o samaritano, se desloca para o atendimento pessoal, ele começa a perceber que há outras causas. Por exemplo, agora na pastoral da criança. Se a criança tem diarreia, vamos identificar que causas são essas, se atinge uma comunidade, a dimensão comunitária, e vai ver que essa criança tinha diarreia porque como dissemos, faltam alguns cuidados de higiene, ou porque não há água para essa criança, água tratada para essa criança. Aí começa a identificar que se eu tratar a água, eu resolvo a situação de uma comunidade inteira. Mas eu tenho que ir para um outro nível ainda,
que é o nível que Dom Helder Câmara, eu gosto de citar essa citação, aliás, essa formulação dele. Se eu dou pão aos pobres, eu sou chamado de santo. Se eu pergunto por que o pobre não tem pão, eu sou chamado de comunista e subversivo. Pois é, esse nível, que não tem nada de comunista nem de subversivo, é o nível, é o nível político-institucional. Político no sentido de poder, de decisões que são tomadas, que atingem a comunidade inteira. Bem, o político institucional é que aí eu vou perguntar por que não tem rede de água e esgoto naquela comunidade. É no político institucional que eu vou perguntar por que o prefeito decidiu usar os recursos dos impostos numa determinada linha e não na outra, por exemplo. Tá? Eu vou perguntar por que não foi feita a rede de esgoto, mas foi feita uma reforma da praça e a instalação de uma fonte luminosa, digamos assim, para fazer uma caricatura de gasto desnecessário. Não que a fonte não fosse bonita, necessária, desde que fosse atendido primeiro o respeito e atendimento à vida. Bom, então esse nível político institucional é que algumas pastorais especificamente atuam. Por exemplo, a pastoral que eu sempre participei, que é a pastoral de fé e política, ou fé e cidadania, se você preferir. Porque fé e política, muitas vezes a palavra política está tão desgastada, tão queimada, que é uma palavra com P maiúsculo, que significa, no dizer do padre Lebré, que é a arte, a virtude e a ciência do bem comum. Vamos destrinchar esses três conceitos aqui. Por que é arte? Porque a política exige habilidade, exige vivência, exige capacidade de interação entre as pessoas, exige a capacidade de ouvir em primeiro lugar para depois se posicionar, exige a capacidade de aceitar a crítica e até o insulto. Só não pode aceitar a zombaria, só não pode aceitar a agressão, mas até o insulto. O homem público precisa e a mulher pública precisam estar preparados para isso. A agressão não. Como vimos ontem, por exemplo, num programa famoso aí de rádio, transmitido pela internet, um jornalista agride o outro jornalista fisicamente. Isso é inadmissível, não podemos ter isso. Bem, mas então a arte é nesse sentido, dessa habilidade, essa capacidade de interação humana, essa capacidade de perceber o que é que o povo precisa e não dizer para o povo o que ele precisa, mas perceber o que o povo precisa. Em segundo lugar, é também a virtude. Por que é virtude? Virtude vem do latim virtus, força, energia, resistência, virtude de força moral para resistir ao mal e praticar o bem. Então, a política é o ambiente em que o cristão, o católico, ou qualquer homem, ou qualquer mulher, são testados na sua capacidade de resistência à corrupção. Ao presente, como diz Isaías, o presente que corrompe. Rejeite este presente. Você pode viver sem isso. Porque o primeiro presente pode ser simbólico. Uma caneta chique, um litro de uísque, depois se gosta tanto daquilo que vai para um outro patamar, um carro ou uma casa. Eu já testemunhei isso na minha vida pública. Fui vereador por 12 anos, presidente de Câmara e sou cientista político. Eu testemunhei isso, não estou falando de teoria. E é possível resistir. Dou testemunho, não é nada de heróico da minha parte, não. Isso é honestidade básica e elementar. Mas a tentação no meio político é muito maior. E, finalmente, a ciência. Porque não é possível se praticar a política necessária para mudar a realidade sem ter conhecimentos técnicos. Sem estudar. Não significa que tem que ser letrado, tem que ser diplomado, tem que ser doutor, não, fazer mestrado, doutorado. Não precisa. Eu fiz porque eu preciso me aprofundar. É meu ministério isso, né? Ao mesmo tempo político, ao mesmo tempo professor. Então preciso me aprofundar, conhecer para poder transmitir e alterar a realidade. Mas é preciso entender o que está acontecendo. Para poder discutir com a prefeitura se vai ter recurso para a saúde ou para a educação, eu preciso ter argumentos para me contrapor aos secretários, aos técnicos da prefeitura, que vão dizer que não tem jeito, que sempre foi assim, que aquele dinheiro só pode ser gasto naquilo. Aí você, com conhecimento, vai dizer, não é nada disso, a Constituição determina que, pelo contrário, isso tem que ser discutido e não é nada pronto, nada dado, nada definido e definitivo, mas sim tem que ser ouvido a população. Isso é possível a partir do conhecimento.
Muito bem. Então, com essa rápida pincelada que nós demos, esse assunto para muitos outros programas, nós vamos encerrando aqui a nossa reflexão. Bem, eu só peço para você o seguinte, você que está nos acompanhando, seja pela rádio, entre no Facebook, na minha página Joufre Neto, também na página Rádio Cultura, e vá lá e clica, por favor, em compartilhar. Você vai nos ajudar nisso, vai ampliar o alcance da nossa reflexão. Então, agradeço a sua atenção, peço para, se gostou, compartilhar, como eu disse, e mais do que isso, reassista, tome notas, e se desejar, precisar, entre em contato que eu estou à disposição para lhe atender. Boa tarde e obrigado.